Mas eu, Exatamente. como não tenho experiência nenhuma de xadrez, por exemplo, eu tô olhando para essas peças que você arrumou aqui na mesa e eu não consigo imaginar nada. Eu não sei nem para que Então, rumo que o negócio anda. é mais ou menos assim. Eu sou no xadrez o que vocês são na política pra mim. São os meus nortes. Falei, ô, isso aqui eu não sabia, me ajuda aqui. Entendeu? E é assim que funciona. Um vai ajustando e vai complementando o desenvolvimento do outro. Porque o xadrez nada mais é do que uma musculação para o cérebro. Uhum. E a literatura e o conhecimento que as pessoas têm, técnico, histórico, de tudo, elas ajudam a direcionar o caminho. Porque o que que acontece? Às vezes o cara tem um conhecimento monstruoso, mas não sabe para onde ir com aquilo. Entendeu? E aí, quando você tem um cara que é especialista em explicar para onde você vai, você fala, ó, você olhou para esse ponto? Você viu o que está acontecendo? Se isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi a partir desse teu contato com o Olavo que aí você começou de fato a ascender, digamos assim. Você ganhou uns campeonatos grandes, né, Thiago? Você ganhou o campeonato Brasileiro, brasileiro e o Mercosul, Mercosul. Isso e foi depois desse contato com o mas Olavo? foi antes. Foi Depois, antes. mas as coisas grandes começaram depois do Olavo. Porque o que que acontece? Tem uma coisa que diz assim, Você foi campeão brasileiro de que ano? Rapaz, 2000, assim, meus títulos sempre foi como treinador técnico, treinando as equipes Treinando e as o time. equipes. Acho que ó, eu não me lembro muito bem, 2003, 2005, 2007, aí, cara, então eu não me lembro as datas, mas assim, os títulos mais expressivos para mim sempre foi o Mercosul. Por quê? O Mercosul a gente treinava 10 horas por dia e a gente só tava indo para participar. Aí a gente chegou lá, Vocês ganhamos, eram os ganhamos o título. underdogs, os azarões. Aí é mais ou menos eu olho pra você olha pra mim e fala, cara, a gente ganhou o Mercosul, velho. Ficou assim, com aquela cara de besta, né? Falando, caramba, o treino funciona mesmo, né? Aí começou a entender a força do trabalho duro. O xadrez, ele trata também 5 mandamentos que apoia muito nas outras áreas da vida do indivíduo. Se ele seguir, cara, ele cresce muito, ó. Desses 5 mandamentos, o primeiro ele diz assim: você precisa anotar seus lances. O que que isso quer dizer? Que o cara tem que melhorar a escrita. O segundo mandamento, você precisa ler livros. O cara já vai melhorar a literatura. Em 2 mandamentos, é só 2. O terceiro é ampliar ou entender os valores aritméticos que o xadrez tem. Putz, você tem que saber calcular, Vai ter somar. raciocínio lógico. Exatamente. O quarto, que eu acho que falta para 99% tanto dos pais como para os filhos, é a responsabilidade. Você é responsável. Porque assim, qual que é o BO do xadrez? Agora você vê assim, por que que não tem aquele bom, aquela galera jogando a um monte? Porque é assim, Brás, vou jogar uma partida com você. Você me dá um cacete, me vence a partida, me dá um show. Mas foi o cara que não me passou a peça. Foi ele que não apertou o botão. Eu não tenho como culpar ninguém. Não, é um jogo que não depende de sorte, né? Não, não. O Depende da fator, o sua fator habilidade. sorte é zero. Zero, zero, Qualquer zero. jogo de cartas, uma série de jogos, se a gente pensar, existe o fator Não tem sorte. como. Você tem que calcular e responder. Então, por exemplo, quando a gente trata esse aspecto da responsabilidade, você não tem como atribuir a culpa a alguém. Você errou, você é responsável por isso. Então, se você cometeu esse erro, você vai ter que assumir. Então, o que que acontece com a geração que a gente vive hoje? Ah, não, eu não. Porque jogando futebol, falando, foi o cara que não tocou a bola. Foi o cara que não defendeu. Ou seja, o seu insucesso pode ter a ver, na verdade, com o erro de um terceiro, não com. Mas no Né? No xadrez. xadrez, não, né? Não, a culpa é sua. Aí o cara não quer jogar isso, não, porque não tem Não culpa. tem uma mão ruim de cartas que você tirou, não tem. Não, é você. É porque você é o general. Você tá aqui, você que escolheu. Eu vou fazer isso aqui. E é duro, porque é duro. É a realidade que o professor Olavo fala é dura. Quando você olha e você fala assim, você é insuficiente, você não estudou direito, você não aprendeu, e você vai ter que tomar nota e resolver aquilo. Ah, cara, isso. O cara que toma nota resolve mudar, ou o cara foge e vira um bebezão, ou ele vira um macho de uma vez. Então é por isso que a gente não vê tanta gente praticando assim a torta direita, porque a responsabilidade ela cai de uma maneira sutil. Que nem, por exemplo, num texto, numa história ou num livro, uma ficção bem elaborada, ele tem muitas coisas dentro daquilo. O xadrez também. Porém, algumas pessoas não gostam de assumir que elas descobrem uma realidade que elas precisam melhorar. E aí, quando ela descobre isso, dependendo se a pessoa não tem força de vontade de ser um pouco melhor do que aquilo que ela já é, ela
vaza disso aí. O quinto mandamento e o último é aquela situação, você tá vendo? Ah, eu posso capturar o cavalo, talvez eu possa jogar a dama, talvez eu jogue o rei aqui, talvez eu volte a dama. Esse processo de pensamento é o que precisa ser feito, é o processo de análise, é o processo de reflexão. O que se é possível? Então, isso ajuda muito no desenvolvimento, que nem, por exemplo, eu dou muito foco na base, que eu acho que quando você vai desenvolver jovens e crianças, você tem que pensar assim, ó, como é que a gente vai desenvolver a parte física dela? Ninguém fala, mas quando a gente trabalha a parte do olho nas análises do tabuleiro de xadrez, a gente está fortalecendo a musculatura em volta do olho. Então, normalmente a criança que é treinada 100% com tablet, ela tem um olho preguiçoso. Então, ela não consegue olhar para um ponto específico de livro, porque ela já fica coçando o olho, cansada, e isso é porque a musculatura do olho dela é fraca. Então, toda vez que a gente olha para o tabuleiro de xadrez, você fala, o cavalo vem aqui, aí vem para cá, vem aqui, porque normalmente a nossa visão é assim, ó, para cima, para baixo, para os lados. Só que o xadrez, ele trabalha as diagonais. Diagonais. E aí você vai trabalhando essa musculatura em volta. E isso automaticamente vai trabalhando a capacidade cerebral de analisar E você vai melhorando. múltiplas situações. Então, aqui que a gente, qual que é a cereja do bolo aqui? É isso com literatura e mais alguma coisa vai fazer o cara potencializar. E